A Casa Allan Kardec de Cerquilho apresenta a palestra A Semente, ministrada pelo Sr. Patrício de Castro Filho. Que sejamos inspirados a buscar o conhecimento espiritual e a viver em harmonia com as leis divinas. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos unir os nossos corações, abrir a nossa disposição para recepcionarmos todos os ensinamentos que Jesus nos proporciona neste momento da nossa encarnação. O tema de hoje, ele foi escrito por Emmanuel, está no livro Pão Nosso, no capítulo 7, aonde ele sinalizou como a semente. E essa palavra, a semente, ele pegou de a primeira carta aos Coríntios, aonde está no capítulo 15, 37. Essa carta dos Coríntios vai até o 17º capítulo. Mas dentro do 15, o 37 ele pegou. E dentro do item 7, Emmanuel copiou para nós o que Paulo escreveu na carta, naquela oportunidade, para os trabalhadores de Corinto. Então ele escreveu lá: E quando semeares, não semeia o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo, ou de outro qualquer semente. Paulo, 1 Coríntios 15, 37. Então, Paulo, nesse capítulo 15, ele usa a simbologia da semente para trazer para nós, através da semente, as informações de como nós somos, que nós também não deixamos de ser uma simples semente. E aí, arregamos a semente, cada um, com a água que quer, ou deixamos, seria a semente, ela crescer, ou ela desenvolver, de acordo com a necessidade. E Emmanuel, pegando dessa comentário de Paulo, que faz essa simbologia da semente, escreveu para nós, seria: nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador da vida. O que é, por exemplo, a função do sacerdote? Um sacerdote, naquela oportunidade de Jesus, ele era um médium, como se tivesse um intercâmbio entre as informações do alto para as informações que passassem para nós. Por exemplo, Moisés era um médium, então, prescrevia os 10 mandamentos, porque ele tinha a mediunidade da psicografia. Então ele foi e psicografou. Então o sacerdócio ele tinha isso. E quando ele fala no sagrado papel, seria do sacerdócio do Criador da vida. Então ele chama para a criação. Então nós temos o Criador e temos a criatura, que somos nós. Então o sacerdócio, ele traz para nós os ensinamentos da doutrina do reino de Deus. Esse é o objetivo, a função do sacerdócio. E obviamente Emmanuel traz para nós dessas palavras de Paulo, para que onde nós nos conscientizamos, aonde nós nos encontramos dentro desse processo de conhecimento e de desenvolvimento nisso. Mais adiante, ele diz lá: gloriosa, herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo
e transmite silenciosa e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Então, quando ele fala no sagrado papel, seria do aprendizado, Emmanuel traz para nós que esses ensinamentos é muito glorioso. Ele chama gloriosos herdeiros, né? Somos nós desses ensinamentos para o nosso desenvolvimento, para o aprendizado. E ele também fala que coopera na evolução do mundo e transmite silenciosa a sublime lição. Então, por que há uma cooperação para o mundo e por que silenciosa? Então, tem uma diferença entre a cooperação e a cooperação silenciosa. Então, o termo silencioso aqui, que Emmanuel nos chama, ele chama a nossa atenção como tem no Evangelho. O que a mão direita faz, a esquerda não deve saber. Então, Jesus, quando passou pelo planeta, ele fez todas as informações, seria do reino de Deus, mas sempre em silêncio. Nunca obrigou ninguém a segui-lo. Nunca obrigou ninguém a compreendê-lo. Nunca insistiu que alguém viesse ouvir. Mas ele sempre trabalhou em silêncio. Sempre trabalhou. Mas como Jesus trabalhou em silêncio? Aonde Jesus repousava as suas noites? Nos montes. Ou o Monte Sião, ou o Monte das Oliveiras. Mas Jesus repousava no monte. E repousava como? Ele só convidava Simão Pedro, convidava Tiago, convidava seria André. Mas eles dormiam. Chegava lá, está aí no Evangelho, várias passagens, e eles iam lá e repousavam. E Jesus continuava em silêncio. O que Jesus fazia naquele momento? Em silêncio. Buscar a luz para ele. Ele se interagia com Deus, nosso Pai, para se alimentar de fluidos magnéticos. Seria de luz, de força, de equilíbrio? Não. Jesus não precisava disso. Ele já era portador de todas essas energias magnânimas. Mas ele estava ali orando por todos nós, espíritos ignorantes, espíritos imperfeitos e, por que não, carnavalistas. Seria assim, só pensamos na maldade, na nossa individualidade, no nosso egoísmo, no nosso mundo, mas faz parte do crescimento. Isso é um processo de crescimento. O próprio Evangelho diz que para nós caminharmos na ascensão, nós temos que passar por todas as vicissitudes. Quando libertarmos de todas as vicissitudes, nós vamos compreendendo a situação do um, a situação do outro, a dificuldade do um, a dificuldade do outro, porque já estivemos naquela situação. Quem daqui não vai passar por um leito de dor, num hospital ou em algum lugar? Todos nós. Quem aqui não vai passar pela oportunidade, seria do desencarne? Quem aqui não passa pela oportunidade da dependência do outro? Quem aqui não passa? Todos nós passamos pela dependência do outro. E continuamos na espiritualidade na dependência do outro. Quando nascemos, tomamos um tapa, já iniciamos ali o nosso choro. Não temos sorriso, a criança chora. Então, já iniciou dizendo que as dificuldades da vida, ela continua. E como nascemos? Nu. Dependemos de alguém para dar o banho, dependemos de alguém para nos vestir. E assim nós vamos caminhando a nossa dependência até a partida. Quem que nos dá o último banho? Quem que nos veste a última roupa? É sempre o outro. E subimos sem nenhuma delas. Todas ficam aqui, seria por ocasião que são os enterrados, mas são sempre dependentes do outro. Então, esse é um processo. E esse processo é sempre um processo externamente parece visível, mas ele não deixa de ser silencioso. Ninguém faz alarde
de que A ou B, pus no jornal, quem deu banho seria no cadáver, foi A ou foi C, e etc. Quem deu o primeiro tapa seria na criança que nasceu, foi A ou B ou C. Nós vamos fazendo e vamos orando. Mais adiante, ele coloca, exemplifica, seria sabiamente, a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas do trabalho. Então, como o título é a semente, então ele chama atenção, exemplifica a sublime necessidade do ponto de partida. Vamos avaliar, seria uma semente. Uma semente, nós enterramos aquela semente, vamos simbolicamente tratar uma semente de frutas, ou uma videira, ou uma laranja, ou seja o que for. Aquela semente, quando nós pegamos nela, ela é muito pequena, muito pequena. Não temos visões para conhecer as células dela. Sepultamos ela na terra, de acordo com o adubo que nós vamos colocando, a água que vamos colocando, a credibilidade de que aquela semente vai proliferar, ela vai formando a sua estabilidade em silêncio. Vai formando a sua em silêncio, vai formando as suas raízes. E quando ela vai subindo o seu caule, ela vai dando as suas flores, vai proliferando, e quantos frutos dá. Quando vemos uma mangueira, nossa, quanta manga nessa mangueira! Mas ela é objeto de uma semente. E ela teve o processo da criação. Quando fala em semente, seria Jesus falou da semente de mostarda. A semente de mostarda é a menor semente de todas as sementes frutíferas que existe no planeta. Mas é a semente que a árvore é a mais frondosa de todas elas. Por isso que diz que na semente de mostarda, os pássaros faziam dentro da árvore de mostarda o seu repouso, a sua segurança. Então Jesus fala muito na semente de mostarda. Quando fala do trigo também, como fala do joio, mas fala na semente de mostarda. E se nós analisarmos a semente de mostarda, somos nós. Nós somos uma semente de mostarda, porque somos muito pequenos perto da evolução e dos desejos de Deus. Deus deseja que nós chegamos à parte angelical e, se possível, a evolução até chegarmos a Cristo. Mas a diferença é muito grande. Por quê? Porque se observarmos o Evangelho, eu sempre repito, o capítulo 3 é bem claro, nós saímos de um planeta, seria extremamente primitivo. É o Evangelho que diz, não sou eu, está lá escrito. E viemos para aqui, subimos um degrau. Mas vivemos num planeta de maldade, de muita maldade. Então não podemos nos julgar que temos algum grau evolutivo. Porque se aqui nós não caminharmos como realmente suplicamos a Deus por isso, suplicamos a Deus, nós vamos retornar para nossas origens, de onde viemos. Isso é um processo, isso é soberana justiça. Quem vai à aula e repete volta na mesma classe, no mesmo grau, no próximo ano, de forma normal. Então, a partida é muito importante. E nessa partida, nós estamos aqui. Agora, precisamos adubar e arregar. Seria a nossa evolução. Depois ele diz, há homens inquietos e insaciados, que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para o outro, impõem medidas tirânicas pela força do ordenamento ou das armas, ou pretende trair as leis profundas da natureza. Então, quando nós exigimos e impomos medidas, seria assim, aqui ele usa a simbologia da arma, tal, da guerra, mas na realidade são as armas que nós colocamos em cima da nossa ignorância. Eu já sou sabedor de tudo, eu vivo tudo isso,
eu tenho a experiência da vida, eu tenho o conhecimento, eu tenho a minha fé, eu tenho, quer dizer, sou eu sou o portador de tudo isso. Então, na realidade, eu estou usando uma própria arma contra mim mesmo. A minha libertação para o caminho da humildade, permitindo que meus olhos espirituais possam enxergar na realidade o que eu preciso enxergar, que é o caminho, a verdade e a vida. E como vou fazer? Eu sou um grande leitor do Evangelho, mas tem compreensão? Compreende? Edifica alguma coisa dentro de você na sua leitura? Seria. Todos nós temos uma compreensão, mas fazemos isso por uma obrigação ou fazemos isso para transferir uma preocupação nossa para Deus? Ou fazemos isso porque hoje estou num desconforto qualquer, então deixa eu abrir o Evangelho para me tranquilizar. Graças a Deus recebi a graça, me tranquilizei. Mas edifiquei o quê? Amanhã cometo os mesmos deslizes das minhas ações não contínuas? Seria, não houve uma identificação, a edificação. Então Emmanuel nos chama a atenção para isso. Baseado seria no pilar da Epístola de Paulo. Mais adiante, ele diz, trair seria os que pretendem trair as leis profundas da natureza. O que são as leis profundas da natureza? São as leis divinas. Todos nós somos juízes de nós mesmos. Nós sempre absolvemos nós nunca estamos errados. Sempre estamos certos de tudo. Tudo eu sei, tudo eu vivi, eu não cometi erro nenhum, tudo isso tem uma justificativa do porquê eu faço, mas ninguém para pensar se essas minhas atitudes, essas minhas condutas, está no cardápio das leis divinas, está ali no segmento das leis divinas. Como Santo Agostinho disse, quantos de nós fazemos aqui uma autoanálise à noite? Eu não tenho tempo, preciso da televisão, estou com sono, estou cansado, agora não cheguei no momento, vou passar. É verdade, cada um tem o seu grau evolutivo, cada um vai ter o seu momento, ou é agora, ou é depois. Nós vivemos aqui, cada um com o seu grau evolutivo. Mas o Evangelho serve para quê? Porque toda essa herança da doutrina que temos aí, não sei quantos mil livros que nos trazem para a compreensão de cada um dentro do seu grau, seria de conhecimento da ortografia cultural. Mas nós precisamos, continuamos sendo a semente que precisamos arregar. Mais adiante, seria fugir das leis de Deus? Não, mas Deus olha por mim. Olha, com certeza Ele olha por mim. Mas a semeadura é livre e a colheita é inevitável. Se semeou espinho, não vai colher maçã. As suas ações são seu resultado e individualmente. Posso ter um filho ou 20 filhos. Seria cada um semeia o que vai semear e cada um vai colher o que realmente semeia. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é da minha avó, ou a culpa é de Deus? Não, a culpa é minha. Eu sou responsável por mim. Eu me responsabilizo por mim. Isso aqui Deus está olhando por mim. Sim, Ele está olhando. E a sua parte? Onde você está fazendo a sua parte? Onde você está sentando o seu cajado? Seria dentro da instrução e dentro das suas ações, para continuar, seria recebendo a satisfação da luz e da tranquilidade que todos nós almejamos. Mais adiante ele diz, aceleram os processos da ambição, estabelecem domínios transitórios, alardeiam mentirosas, seria conquistas, E depois Emmanuel chama-nos a atenção novamente quando ele diz, incham-se e caem, sem nenhuma edificação santificadora, para si ou para outros. Quer dizer, chega um determinado momento, eu, Patrício, sou expositor do Evangelho há X anos. Estou amparado, não tem problema nenhum. A luz anda comigo. Eu
Não preciso de mais ninguém. Toda a espiritualidade me processa. Que ação eu estou tendo? Estou me inchando. Meu orgulho está falando. Seria aquilo que eu não tenho, eu estou me alimentando do que tenho. Então eu estou me inchando para isso. Quando na realidade eu tenho que me conscientizar em que planeta estou. Se eu estou num presídio, seria de segurança máxima, e eles me transferem para um outro presídio que não é de segurança máxima, ela é menos dolorosa, lá vou ter mais liberdade aqui, mas continuo na prisão, continuo preso. Não é o processo. De qualquer forma, sou preso. Saí na saidinha de Natal, mas eu tenho que voltar para a prisão, tenho que voltar a cumprir a minha prisão. Eu me sinto ali dentro disso. Então, por que me orgulhar que eu tenho a liberdade provisória se eu não tenho? Por que me orgulhar que eu tenho a liberdade divina se eu não conquistei? Não semeei. Então, a minha semeadura está sem água. A minha semente está sem adubo. E o adubo é os alimentos do conhecimento. Através do conhecimento, nós modificamos a nossa educação, e a nossa educação é o resultado das nossas ações, ou no caminho reto, ou no caminho da conveniência. Mais adiante ele diz: não souberam aprender com a semente minúscula, que lhe dá o trigo, ao pão de cada dia, e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Então, quer dizer, se nós lá no início não soubemos agir com a nossa semente, seria que Deus nos colocou aqui e nós estamos em fase de fertilização, de crescimento. Se não soubermos, nós vamos estacionar e vamos entrar num conjunto de achômetros e pensômetros. Seria, eu penso isso, eu acho isso, mas na realidade eu sou um estacionário disso. Vou partir para a espiritualidade, isso é um fato. Isso é um fato. Agora, quem de nós aqui sabemos para onde vamos? Qual é a família que nós vamos eleger na companhia? Qual é o núcleo que nós iremos ficar? É um núcleo de luz? É um núcleo de trevas? É o núcleo da nossa sintonia? É o núcleo da nossa sintonia. Isso é um fato. Não é um núcleo do que eu quero ou do que eu acho. É um núcleo realmente da minha sintonia. E a minha sintonia eu não vou passar. Porque a soberana justiça de Deus é justa. Você aqui fez, você aqui paga. Você semeou, você vai colher. Você estacionou, você vai relacionar com quem você estacionou. Qual de nós aqui, em qualquer obra que lemos, qualquer obra que nós lemos, nós tomamos conhecimento de que o pai e a mãe, o avô, convivem com os seus próprios filhos na espiritualidade? Qual delas que diz que o berço familiar é este? Nenhuma. Somos recepcionados. Somos recepcionados por todos eles. Somos todos eles. Mas convivemos com ele? Não. Jesus recepcionou vários apóstolos, mas todos estão com ele no reino de Deus? Não. Não estão com ele no reino de Deus. Por que não estão com o reino de Deus? Nós temos o exemplo de Paulo. Paulo, em 1500, por exemplo, encarnou como Lutério. Então, por que Paulo encarnou novamente como Lutério? Paulo precisou ter um tempo suficiente para que a sua massa espiritual pudesse ser reduzida para chegar num perispírito denso para sobreviver aqui? Não, porque ele já está num processo igual. Não está num processo cristão. Ele está num processo evolutivo, muito mais do que nós, longe de mim. Eu ainda, nem no jardim da infância da escola de Paulo, não me ousa dizer que estou candidato, estou na fila ainda para isso. Mas nós temos essas histórias que estão aí verdadeiramente. E outros espíritos que se encarnaram, que aqui estão. Chico Xavier, por exemplo, desceu de capela, instalou-se aqui para a sua colaboração. Chegou ainda no patamar cristão? Não, não chegou. Mas é eu que estou falando? Não.
não é eu que estou falando, é a literatura que nos traz essa informação. E por que nos presenteia com essa informação? Para saber sobre a semente. Seria, Chico está arregando a sua semente, está adubando a sua semente do conhecimento, da sua purificação, despojando dos seus defeitos e caminhando para isso. É o nosso ícone, o nosso exemplo? Sim, não resta a menor dúvida. Paulo é nosso exemplo? Sim, perfeitamente. Como ele mesmo diz, nós não vamos semear a carne. Ele inicia lá, não vamos semear a carne, mas nós vamos semear o quê? Vamos semear a nosso princípio, seria da oportunidade da evolução. Mais adiante, ele termina, seria assim: no esforço redentor, é indispensável que não se perca de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma honra, uma frase pode representar sementes gloriosas para a edificação moral. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Então, seria, quando nós tomamos conhecimento que somos uma semente, conforme Paulo simbolizou e Emmanuel aqui também, seria, nós sabemos que somos pequenos. Quando Jesus nos traz a informação da semente de mostarda e o quanto ela cresce, ele nos traz, seria a aspiração para que nós também podemos ser uma árvore frondosa como a própria semente de mostarda. Mas depende de nós, porque a árvore, ninguém vai lá e prega, seria o seu caule, ninguém prega, seria o seu braço, seria o seu galho, são isso. É ela, pelos seus esforços da raiz, que é a firmeza da sua vontade, a firmeza da sua fé, a firmeza do desejo, seria da vontade, da evolução, é que ela vai produzindo tudo aquilo e aqueles frutos. Por outro lado, por exemplo, nesse mesmo, que tem vários comentários que Emmanuel faz, e um deles, por exemplo, ele traz, seria no Livro dos Espíritos, que são o 894, que diz a perfeição moral. Então, dentro da perfeição moral, seria Kardec perguntou, por exemplo, aos espíritos, há pessoas que fazem o bem por um impulso espontâneo, sem que tenha de lutar com nenhum sentimento contrário? Seria, Kardec perguntou, há alguém que possa fazer isso de uma forma espontânea? Então ele diz, tem elas o mesmo mérito daqueles que têm de lutar contra as suas próprias naturezas e conseguir separá-las? Quer dizer, Kardec perguntando aos espíritos. E os espíritos responderam, os que não têm de lutar é porque já realizaram o progresso. Lutaram anteriormente e venceram. É por isso que os bons sentimentos não lhe custam nenhum esforço de suas ações. Lhes parecem tão fáceis. O bem para eles tornou-se um hábito. Então, quer dizer, no próprio 874, ele nos indica o que é o resultado de uma semente. Seria, se para eles que passaram, segundo 794 do Livro dos Espíritos, estão dizendo, já passaram por aquelas vicissitudes. Então, para eles, o bem é o cardápio do dia. Entende? Não existe nas aspirações dele, seria condutas não corretas. Meus irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima. Se você gostou deste vídeo e quer ficar por dentro de mais conteúdos como este, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tivermos novidades.